E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar a fundo num assunto que é, olha, fascinante. Vamos falar sobre convulsões, que na verdade são só um sinal de alerta para algo bem maior. A gente está falando das epilepsias metabólicas, onde o problema não começa na eletricidade do cérebro, mas sim na sua química. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro está bem organizado. Primeiro, o básico. O que são os erros inatos do metabolismo, ou EIMs? Depois, a gente vai ver a ligação supercrítica entre o cérebro e o metabolismo. Aí vamos direto ao ponto, o que realmente causa epilepsia metabólica. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos reais e, para fechar, entender por que o diagnóstico certo é a peça mais importante desse quebra-cabeça. Preparados? Então, bora lá! Beleza, vamos começar pela base de tudo. O que são exatamente esses tais de erros inatos do metabolismo? O nome pode até assustar um pouco, mas a ideia por trás é bem mais simples do que parece. Imagina só o nosso corpo como se fosse uma fábrica química gigantesca, super complexa. Um EM acontece quando uma das máquinas dessa fábrica, que é uma enzima, ou não funciona direito ou simplesmente não existe. E aí todo aquele processo de transformar a comida em energia e nos materiais que a gente precisa para viver vira uma bagunça. Agora, olha que legal essa imagem, porque ela deixa tudo super claro. Pensa numa linha de montagem. O nutriente A precisa virar o produto final C. Só que a máquina que transforma B em C, a nossa enzima 2, está quebrada. E aí qual o resultado? Um problema duplo. A substância B começa a acumular, virando um tipo de veneno, e o produto C que a gente precisa nunca chega a ser fabricado. É um verdadeiro efeito dominó dentro das nossas células. Certo, agora que a gente já entendeu o que é um EM, vamos ligar os pontos com o nosso órgão mais poderoso. Como é que essa falha na fábrica do corpo afeta o cérebro? Pois é, essa conexão é muito mais séria do que a gente imagina. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. O cérebro é uma máquina que consome uma quantidade absurda de energia. Qualquer probleminha no fornecimento de combustível ou acúmulo de lixo tóxico no sistema, ele é o primeiro a apitar. Ele é extremamente sensível a esses desequilíbrios. E aqui a gente vê os detalhes do estrago. Essa falha metabólica pode causar uma crise de energia total. Sabe, falta ATP, que é a moeda de energia das células. Pode levar a um acúmulo de coisas tóxicas para o cérebro, pode faltar peças fundamentais para ele funcionar, ou até desregular os neurotransmissores, que são os mensageiros químicos. Ou seja, é a tempestade química perfeita. E essa tempestade toda nos leva para o ponto central da nossa conversa de hoje. Vamos entender a diferença da epilepsia metabólica para a epilepsia que a gente geralmente ouve falar. A grande sacada é que a origem do problema é completamente outra. Então, pessoal, aqui está o pulo do gato. Na epilepsia comum, a gente pensa num problema de fiação, um curto-circuito elétrico. Já na epilepsia metabólica, o problema é no combustível. O caos clínico é tão grande que ele causa o curto-circuito. Tentar tratar só a parte elétrica, nesse caso, é como tentar consertar o motor do carro sem botar gasolina. Não vai funcionar. Isso nos leva a uma das ideias mais poderosas de hoje. Nesses casos, a convulsão é tipo um alarme de incêndio. Ela está lá, fazendo barulho, chamando a atenção, mas ela não é o fogo. Ela é o alerta visível de um problema invisível e muito mais perigoso por baixo de tudo, o distúrbio metabólico. Tá, para isso não ficar só na teoria, bora ver uns exemplos da vida real. Vamos conhecer algumas doenças metabólicas onde as convulsões aparecem como um dos principais sinais de alerta, principalmente em crianças. Olha só essa tabela, que interessante. A gente vê aqui desde distúrbios do ciclo da ureia, onde o problema é o acúmulo tóxico de amônia, até a deficiência de serina, que aparece com epilepsia e microcefalia. Percebe? Cada linha é um defeito químico diferente na nossa fábrica, mas o alarme que soa muitas vezes é o mesmo, a convulsão. Isso mostra que ela é só a pontinha do iceberg. E tudo isso nos traz para a parte final, que talvez seja a mais crucial de todas. Por que é tão importante fazer essa distinção? E a resposta é simples. Não é um detalhe técnico. É algo que pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Esse gráfico aqui deixa a coisa toda bem visual, né? A primeira barrinha é o tratamento sintomático com anticonvulsivantes, ou seja, tentar silenciar o alarme de incêndio. Mas a segunda barra, que é o que realmente funciona nesses casos, é ir na causa raiz, consertar o problema químico. Fica óbvio que os remédios comuns para convulsão não vão ser muito eficazes aqui. E o que são essas terapias metabólicas? Bom, são tratamentos superespecíficos feitos sob medida. Por exemplo, a solução pode ser uma dieta que restringe proteínas,
Ou pode ser dar uma vitamina como a biotina ou tiamina em doses altíssimas para ajudar a enzima que não funciona direito. Em alguns casos, até um transplante. Isso abre um leque de tratamentos que a gente nem imaginava, mas que só é possível se o diagnóstico for o correto. E para a gente fechar, fica essa provocação. No mundo onde a gente está acostumado a pensar que a resposta para uma convulsão é sempre um remédio anticonvulsivante, as epilepsias metabólicas nos forçam a perguntar: e se a solução não for um fármaco supermoderno, mas uma dieta ou uma simples vitamina? Pensar nisso muda tudo e mostra a importância de sempre ir atrás da verdadeira causa. Valeu, pessoal, e até a próxima!